ただいまから開会式を始めさせていただきます。Neste momento, daremos início à cerimônia de abertura. 皆様、ご起立をお願いします。Queiram levantar-se, por favor. ブラジル校歌と日本の校歌君が代をいたします。 Vamos entoar o hino nacional brasileiro e o Kimi Gayo. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos onde intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente desse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais barriga, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o na garupa sempre esperado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, e quem me vende adora a própria morte.
開会のお祈り、幸宏前原先生にお願いします。Para conduzir a oração de abertura, convidamos o professor Yukihiro Maihara. 宇宙の大生命を礼拝いたします。二拝二百首中礼拝。二百首一名目合唱。生きとしけるもの生かしたまえるみおやがみもとつみたまゆさき生えたまえ我がいくるは我が力ならず雨土を貫きていくるみおやの命我が技は我がなすにあらず雨土を貫きていくるみおやの命我が技は我がなすにあらず雨土を貫きていくるみおやの力雨土のみおやの道を伝えんとあれましし成長の家のお神守りませ隅の絵の神いでまして宇宙を清めたも青え隅の絵の神我が日の元並びにここブラジル国を清めたも青え隅の絵の神ここに毎期集えるすべての人々の命を清めたも青え青
神様、ありがとうございます。ありがとうございます。孫子谷口正治先生、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。良き日、良きところを選びたまいて、ただいまよりイグレジャ成長の家谷口正治先生学ぶ会第8回全国大会を開催させていただきます。今回の全国大会は身辺生命の実相全65巻全巻8巻の喜びのお祝いの大会でありますとともに、去る11月6日落慶いたしましたサンタカタリーナ州トレビーゾでの竜宮住吉神社建立のそれを喜びする記念の大会であります。この2つの喜び事を力として私たちはここから新たに前進いたします。今回の全国大会は次のようなテーマで開催されます。Vamos levar a verdade do生命の実相 para as vidas pessoas e orar. Vamos purificar o mundo turbulento atual e transformar o mundo da grande harmonia. このテーマにふさわしい素晴らしい全国大会となりますことを心より記念し感謝御礼申し上げます。お集まりいただいた皆様一人一人に心より厚く感謝御礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。世界平和の祈り、神の無限の愛、我らに流れ入りたまいて、我らにお遺体の霊光三千と輝きたもう。その光いよいよ輝きを増して、全地上をいたまい、すべての人々の心に愛と平和と秩序と中心規律の真理を満たしたものである。神の無限の愛、我らに流れ入りたまいて、我らにお遺体の霊光三千と輝きたもう。その光いよいよ輝きを増して全地上をいたまい、すべての人々の心に愛と平和と秩序と中心規律の真理を満たしたものである。ありがとうございます。ありがとうございます。住の絵の神、宇宙のすべてを清め終わりて、アマテラスを御神でましぬ。アマテラス御親の神のミスマルの命照らし国静かなり、アマテラス御親の神のミスマルの命照らし国静かなり。名目合唱をお直りください。
礼拝いたします。礼拝。二拍手。一礼。ありがとうございます。ありがとうございます。 Muito obrigado. 開会の言葉、イバナ・ガルシア・ペレラ先生、お願いします。 Para proferir as palavras de abertura, convidamos a professora Ivana Garcia Pereira. Muito obrigado. Bom dia. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que essa 8ª convenção, ela é, na verdade, uma reunião de pessoas que foram escaladas para trabalhar na concretização do mundo ideal, do ideal divino. Eu acredito que se vocês parar para pensar e olhar no profundo, teve uma movimentação espiritual para todos estarem aqui. E nós somos escolhidos, privilegiados, para trabalhar num movimento grandioso. Se vocês analisar, estamos aqui, Brasil, Japão, Brasil, assim como o mestre Masaharu Taniguchi falou, que o Brasil era importante nessa concretização deste trabalho. As palavras do mestre Masaharu Taniguchi estão se concretizando. Assim como apareceu em forma o templo, né? Ryugu Sumiyoshi Jinja, como apareceu em forma, está aparecendo em forma as palavras do mestre, assim como também já está concretizado o mundo da grande harmonia. Eu convido vocês a pensar na vida de vocês. Tantas pessoas no mundo inteiro, mas foram nós que fomos convidados a conhecer o Seimeino de So. Nós que fomos convidados a abrir o livro que contém toda a verdade. O Seimeino de So, ele tem a resposta de... Tem todas as respostas e tem a orientação divina para que a gente viva uma vida plena, uma vida de filho de Deus, uma vida de saúde, uma vida de prosperidade, uma vida feliz. O mestre Masaharu Taniguchi, ele dedicou a vida inteira dele para que nós conhecêssemos a verdade que ele recebeu sob inspiração divina. E ele dedicou a vida inteira. E eu acredito que, hoje, no plano espiritual, ele também trabalha arduamente. Assim como ele trabalhou aqui em vida terrena, ele trabalha no plano espiritual arduamente. E nós somos manifestação desse trabalho no plano espiritual. A gente é a manifestação do trabalho dele. Eu acredito nisso. Eu acredito também que o mundo inteiro é uma família, que não está em harmonia total, mas o mundo inteiro é uma família. Eu acredito que existe só um país, Hinomoto. Eu acredito que o ideal do país, o ideal da deusa Amaterasu, Mizuho no Kuni,
o país já existe, já foi concretizado por Dimo Tenot, e nós estamos aqui trabalhando na mesma missão. Existe toda uma força espiritual para que se concretize o ideal da deusa Amaterasu, e nós estamos trabalhando aqui, no plano terreno, enquanto tem todo o movimento espiritual. E nós somos agraciados por sermos privilegiados, né, de estar aqui com os professores do Japão e fazer parte desse grande movimento. Eu acredito verdadeiramente nisso. Eu agradeço muito a todos vocês. A orientação do professor Oswaldo, ela é preciosa. Nós não teríamos essa clareza do que significa o trabalho do mestre Masaharu Taniguchi se não tivéssemos sempre o professor Oswaldo, que para mim é o mestre Masaharu Taniguchi aqui, em pessoa, se não tivesse ele nos direcionando, né? O amor nem sempre é aquele que pega no colo, que acaricia. O amor, muitas vezes, é aquele que fala duro, que direciona. Esse amor severo, o mestre Masaharu Taniguchi ensinou. Esse amor que sabe que palavras duras, palavras fortes, direcionam muitas vezes muito mais para o bem do que dizer tudo bem, né? Então, assim, eu agradeço imensamente o amor do professor Oswaldo. Eu convido vocês para abrir todos os dias o Seimeno de Sou. Eu convido vocês para todos os dias fazer a meditação Shinsokan. Que não tem como a vida de vocês não ser totalmente harmonizada, e não tem também como vocês não querer trabalhar nesse movimento, que ajusta tudo em seu respectivo lugar. Tudo. Obrigado. Obrigado, professor Oswaldo. Obrigado, professores. Muito obrigado. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. 初めの体験談、アナ・パオラ・クラディジノ・サルトル・ブラジルとカミリ・ラ・コスタ・デ・ソウザ・ダ・ルス、お願いします。 Para proferir os primeiros relatos de experiência, convidamos Ana Paula Clarisdino Sartor Brasil e Camille da Costa de Souza da Luz. Muito obrigado. 通訳senhor Carlos. Bom dia, muito obrigada. Bom, eu vou começar a falar sobre as escolas. Hoje em dia, as escolas elas estão com pensamento marxista, né? Ideologia de gênero e tudo mais. E eu vou contar o meu relato, depois a Camille conta um pouco dela. Eu entrei um tempão atrás, né? Eu entrei nesse pensamento de ilusão. Eu achava que era tudo normal. E porque na minha escola, que eu estudava, para entrar naquele grupinho, tu tinha que pensar igual eles, tu tinha que ser igual eles, né? E para mim era normal. E eu tinha uns 13, 14 anos. Até que um dia a professora Ivana, minha madrinha, ela sentou e conversou comigo, me orientou. E eu concordava, mas não concordava. Até que, daí depois eu fui passando, depois de um tempo, eu fui me aprofundando mais no ensinamento do mestre, e até que depois eu entendi tudo, que eu estava passando por uma ilusão e que aquela não era eu, e foi isso. Daí, no final de semana, eu fui na casa da Ivana, a gente fez uma conversa espiritual, tudo que vinha na cabeça a gente colocava no papel e depois a gente foi ver que tudo se encaixava. Daí eu falei assim, sobre esses pensamentos, essa ideologia nas escolas. Eu pensei, a Camille precisa de ajuda. Falei com a Ivana, daí ela bem assim,
Daí ela me mostrou o que ela escreveu. Daí eu disse assim, é a história da Camille. Ela assim, mas é o que veio na minha cabeça. E daí depois de lá de Treviso, a gente foi para Criciúma conversar com a Camille. Chegando lá, ela já tinha captado tudo que a gente estava escrevendo, ela já tinha entendido tudo e não falamos nada. A gente só chegou, falou uma coisa, ela já tinha captado tudo. Foi tudo muito fácil, muito leve, por conta do ensinamento do mestre. Agora a gente tem certeza que aqui é o nosso lugar. E eu vou passar um pouco para a Camille. Quando a Ana e a Ivana chegaram lá, era um assunto para falar com a mãe, e eu já puxei o assunto com a Ana, que Deus já tinha falado comigo e eu já tinha entendido aquilo, e só estava esperando elas me chamar. E em um Kenro, na construção da Academia de Treviso, eu estava só quieta, trabalhando e quieta no meu canto, e a Ana Cláudia estava conversando com outra mulher que estava lá, e elas começaram a entrar nesse assunto. E até que a Ana falou que isso não existe. O que Deus criou é homem e mulher e perfeito, e Deus nunca erra. E aquele para mim fez todo sentido. Tipo, que verdade. Só que eu entendi, aceitei, mas não quis aceitar, não queria aceitar. E eu fui indo cada vez mais nos seminários e me aprofundando, até que aquilo eu já tinha manifestado, já estava dentro de mim, e foi muito leve, como a Ana falou. E o mestre, ele vai ensinando cada vez mais todas as coisas que a gente tem que fazer, todas as partes, e é muito fácil. E aí a gente foi indo nos seminários, e um dia o professor convidou eu e a Ana para a Semicô, e a gente, sem nem saber o que era, a gente aceitou, não sabia o quão profundo era, o quão importante era, e a gente foi. E foi indo cada vez mais que a gente entendeu que Deus já tinha separado um par para nós, e tudo que a gente queria, a gente já tinha dentro da gente. E nesse final de semana, lá na Academia de Treviso, teve a inauguração do templo Ryugu Sumiyoshi Jinja, e a gente teve a oportunidade de fazer o nosso casamento lá, nós duas juntas, e foi muito importante. E a gente queria agradecer aos professores do Japão que fizeram essa cerimônia tão linda, e principalmente ao professor Oswaldo, que sempre confiou muito na gente e sempre fez de tudo por nós, sempre acolheu, e a gente tem imenso carinho por ele. E está entrando nossos maridos. Que eu e a Camille, a gente estava rezando para Deus, fazendo carta para Deus para achar o nosso par. Que o nosso par ficasse com a gente na Manabo, trabalhasse junto com o movimento do mestre e que aceitasse a gente trabalhando junto. E eu só queria agradecer os professores, muito obrigada. O professor Oswaldo, muito obrigada. A professora Ivana, muito obrigada. E queria convidar todos os jovens para a gente ir junto nessa, erguer a bandeira do Japão, do Brasil, da Seishinoye, e trabalhar junto nesse movimento tão maravilhoso. Muito obrigada.